pastor Dudu vai abrir o seu coração. E a gente ficou na rua durante um tempo. A minha mãe, ela surge para mim como uma heroína, porque ela poderia ter me colocado em alguma instituição para poder conseguir sobreviver, mas ela suportou tudo. Vamos conversar sobre as dificuldades do passado. Meu padrasto chegou em casa, bêbado, né, e ele se dirigiu ao quarto da filha, minha irmã, e ele foi abusar da minha irmã sexualmente. E falar sobre como Deus o alcançou. Não vou entrar não, olha como é que eu tô. Não, entra sim, eu não entro não, entra sim, entra não. O cara não me largou enquanto não me pôs sentado dentro da sala dos adolescentes ao lado do Sérgio. Então você chegou na igreja à força. Cheguei à força, literalmente. Hoje, no Identidade. Olá, tudo bem com você? Começa hoje uma série especial aqui no Identidade. A gente veio até Salvador, na Bahia, trazendo várias histórias emocionantes de encontro com Deus. A gente escolheu esse cartão postal aqui, o Farol da Barra, para começar a nossa série. E antes de chamar o meu convidado de hoje, eu quero deixar, como sempre, um pensamento para você. O de hoje está no livro de Salmos, o capítulo 35, verso 8, que diz assim: Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus! À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. Conheça agora o pastor Eduardo Batista, o pastor Dudu. Natural do Rio de Janeiro, o pastor Dudu tem atraído jovens e adolescentes do Brasil todo através das suas redes sociais. Com 22 anos de ministério, o pastor não se esquece do que enfrentou para chegar até aqui. Com a perda do pai, ainda bebê, ele e a mãe passaram fome e chegaram a viver nas ruas. E nem mesmo um novo lar foi capaz de aliviar o seu sofrimento. Com um padrasto alcoólatra, ele presenciou cenas de violência e abuso. Mas Deus curou todas as coisas. E ele usou o sonho daquela criança que pensava em ser militar para se tornar um pastor. Hoje, no Identidade, o pastor Dudu vai revelar como se livrou dos problemas dentro de casa e falar em como conheceu a Cristo. São só 30 segundos e a gente... Identidade, deixa eu já te falar desse presente que a gente tem para você, esse DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Olha, é um presente inteiramente grátis realmente, é um DVD, é um estudo bíblico em forma de DVD apresentado pelo pastor Gilson Brito, trazendo várias questões sobre Paulo. Sabe que Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, ele fala sobre várias questões que o pastor Gilson foi reunindo aqui nesse estudo bíblico. Alguns temas, alguns capítulos aqui que tem nesse DVD. Ele fala sobre arrebatamento secreto, ele fala sobre prosperidade dentro da mensagem da Bíblia, línguas estranhas, línguas confusas, sexualidade, idolatria, sobre o batismo, sobre a importância da igreja, e eu só falei alguns dos temas que você vai encontrar aqui nesse estudo bíblico. Então você pode ligar para a gente e pedir agora o seu. É 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121 está aparecendo aqui no vídeo. Você não vai pagar nem pelo DVD e nem o envio. É um presente de fato para você se tornar um aluno da Bíblia da Novo Tempo. Peça agora esse presente para você, tá bom? Mas abrindo essa série aqui de Salvador, na Bahia, estou recebendo o pastor Dudu. É assim que todo mundo te conhece, né, pastor? Pastor Dudu, Wagner. Satisfação muito grande estar aqui com vocês e com cada telespectador da Rede Novo Tempo de televisão. É uma alegria tremenda. Muito obrigado pelo convite. Alegria nossa. Pastor, me fala uma coisa. Muitos jovens se identificam com o seu trabalho, muitos adolescentes se identificam com o seu trabalho. Isso foi uma coisa planejada ou não? Por que esses adolescentes, esses jovens se identificam tanto com o teu ministério? Rapaz, tem gosto para tudo, né, mano? A grande verdade é que eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Eu acho que esse relacionamento bacana que tem surgido, ele foi acontecendo naturalmente. Eu acho que o jovem gosta muito de perceber quem você é de fato ao vivo e a cores, porque às vezes você assume um personagem para querer traduzir uma mensagem diferente daquilo que você é no cotidiano. E assim, eu zelo muito por essa coisa de relacionamento, de amizade, eu gosto de estar junto. Talvez esse estar junto esteja oferecendo algum elemento diferencial, não que outros não estejam, mas particularmente é o que eu assumo por prioridade no meu ministério, estar junto, misturado com o povo.
Agora, o teu trabalho com redes sociais, com YouTube, onde você fala muito com os jovens, mostra até, inclusive, um pouco da sua rotina fitness, né? Você gosta disso também. Começou quando o público jovem já estava se identificando com você e aí você resolveu colocar esse braço no teu ministério? Ou não? Foi por causa desse trabalho que os jovens acabaram começando a te conhecer mais? Não, eu acho que foi tudo muito natural. Não foi algo planejado, tipo assim, eu vou fazer uma rede social para que as pessoas sigam. Eu acho que aconteceu assim simultaneamente, porque a gente vai filmando os lugares que a gente está e a galera vai curtindo, e às vezes a gente tenta inspirar o pessoal, porque tem aquele estereótipo do pastor, né? Quem é o pastor? O pastor é um cara ranzinza, o pastor é um cara barrigudo, o pastor é um cara que... Enfim, quem é o pastor? O pastor pode ser um cara normal, o pastor pode ser um cara fitness, sim, pode cuidar da saúde. E esse negócio de incentivar o pessoal a fazer exercício e procurar uma alimentação mais saudável, essas coisas assim. E a gente incentiva o povo à prática da vida saudável, mesmo porque essa é a nossa mensagem. Claro. Temos uma mensagem de saúde a zelar e a pregar. E eu acho interessante isso daí, porque... E foi tudo muito naturalmente, a gente alcançou um público bem legal. Hoje a gente está com 91 mil no Instagram, ultrapassamos 66 mil na inscrição do canal do YouTube. E a gente está muito feliz. E eu, na medida do possível, eu tento responder todo mundo, mas 200, 300 direct por dia e eu tento. Às vezes está dando calo no dedo aí, mas a gente está se esforçando, né? Legal. Ô pastor, vamos voltar agora lá no passado, lá na tua infância. Você tem uma história de muita resiliência, muita persistência para conseguir ser cristão e ser o pastor que você é hoje, né? Enfrentou muita resistência ali no passado. Você perdeu seu pai muito cedo, acho que você tinha 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, aproximadamente. Então, quem você sempre conheceu, na verdade, foi um padrasto. Um padrasto. Mas a tua situação familiar não era muito simples, né? O convívio familiar não era muito simples. Não. Meu pai, ele morreu num acidente na construção civil, ele caiu do 3º andar por descuido e nós fomos obrigados a sair do lugar onde nós residíamos, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca e a gente saiu desse lugar sem ter lugar para onde ir. E a gente ficou na rua durante um tempo. A minha mãe, ela surge para mim como uma heroína, porque ela poderia ter me colocado em alguma instituição para poder conseguir sobreviver, mas ela suportou tudo a despeito das circunstâncias e manteve o filho dela bem cuidado ao lado dela. Era uma época em que eu estava muito enfermo, muito doente, eu tive muita bronquite, muita asma quando eu era moleque, e a gente ficou na rua durante um tempo, literalmente, embaixo dos viadutos, essas coisas assim, até que ela conseguiu um emprego onde ela pudesse ser recebida como uma criança. Foi difícil, mas ela conseguiu, isso deu um abrigo para a gente. E naquela situação, ela começou a conhecer esse homem, que posteriormente se tornou meu padrasto, e minha mãe foi morar com ele mais por uma questão de necessidade do que por uma questão de sentimento. Então, dada a situação, foi confortável para ela manter esse tipo de relacionamento. E ela sempre afirmou que foi realmente por uma questão de necessidade. Então, eu costumo chamar a Dona Maria de heroína, né? Dona Maria, para mim, é uma inspiração. E a gente começou a conviver e, obviamente, um relacionamento que é mantido por uma questão de necessidade, não por sentimento, dificilmente subsiste com qualidade. E, diante disso, o meu padrasto se mostrou um homem alcoólatra, um homem violento, um homem mulherengo. A situação familiar era muito difícil. Nesse processo, eu conheci a igreja através do Clube dos Desbravadores. E, às vezes, era confortável para mim sair de casa, pular o muro da igreja e dormir na sala dos adolescentes, deitava ali no banco, passava algumas noites eu dormi fora de casa, porque a minha casa não era um lugar legal. E a gente tentava apresentar essa mensagem que a gente estava conhecendo através do Clube dos Desbravadores para minha mãe, mas ela não se importava muito. Eu tinha 14 anos de idade, ela não achava que um garoto de 14 anos de idade poderia oferecer alguma coisa para ela. Mas a situação familiar foi só se complicando. Num dia, e se tornou pior ainda, a gota d'água foi no dia que meu padrasto chegou em casa, bêbado, né, e ele se dirigiu ao quarto da filha, minha irmã, que esse relacionamento veio a minha irmã, e ele foi abusar da minha irmã sexualmente, né. E a minha mãe deu flagrante, e houve a intervenção policial, e meu padrasto apanhou muito, eu me lembro bem da cena, e ele foi levado de casa e
Desde então nunca mais o vimos, desde então nunca mais soubemos notícia dele, a polícia o levou e simplesmente ele desapareceu do mapa. Não se encontra em presídio, não se encontra em lugar nenhum, simplesmente a gente não sabe. Uau. E a vida continuou, né? Aí eu comecei a trabalhar, minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica para a gente tentar manter a casa diante de todas as dificuldades. E nesse processo eu conheci a igreja, e nesse processo aconteceu alguns episódios bem interessantes onde eu comecei a me identificar com a pregação da Bíblia, eu comecei a me identificar com dar estudos bíblicos. Nesse início, onde você conheceu a igreja, me conta essa história. Você pulava o muro para, inclusive, ir para a igreja, inclusive dormir na igreja? Inclusive dormir na igreja. Mas engraçado é que eu nunca quis ser crente, né? Então, eu sei que você não gostava de crente, Não, eu não inclusive. gostava de crente. Meu sonho era ser militar. Meu sonho era ser tenente das Forças Armadas e tal. Na verdade, eu queria ir para a aeronáutica, né? E eu odiava, cara. Eu tinha duas coisas assim que eu nunca quis ser. Eu nunca quis ser crente e nunca quis me casar. Porque quando eu olhava para o meu referencial da família, eu falava assim, se família é isso daí, eu não quero ter uma família, não. Nunca na minha vida eu quero casar. E outra coisa, eu não quero ser crente nunca, nunca, nunca. Mas eu queria ser militar. Daí é que veio o Clube dos Desbravadores como a porta que se abriu. Porque eu tinha um amigo chamado Sérgio, que ele era desbravador. E quantas vezes eu peguei no pé dele, o incomodei por causa da fé dele, porque nós jogávamos bola no sábado à tarde e ele ficava sentado observando o futebol sem poder participar. Aí eu falava, vem jogar, vem jogar. Aí ele falava assim, não, estou esperando o sol se pôr. Aí eu falava, idiota, se o sol se pôr, a gente não vai conseguir jogar, que a gente tem refletor não, isso aqui não é Maracanã não, irmão. E eu pegava no pé do cara, E depois que a gente conhece a igreja, eu fiquei pensando assim, por que esse cara não estava no culto jovem, ao invés de estar vendo a gente jogar bola, né? Devia estar no culto jovem, devia estar na igreja, né? Mas, enfim, eu até costumo dizer que eu acabei indo para a igreja por causa do mau testemunho, não foi por causa do bom testemunho. Mas a identidade aconteceu no momento em que eu o vi de uniforme. E na época, nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de 25, 26 anos atrás, na época o uniforme dos desbravadores era todo caque, os desbravadores usavam uma boina preta no Rio de Janeiro e um coturno do Exército. Então quando eu olhei o Sérgio com uma boina preta, um escudão bonitão assim vermelho, que é o escudo dos desbravadores, uma roupa toda caque de coturno, eu falei, esse cara é militar, mano, eu vou colar com esse, eu tô brincando com esse cara, ele vai me levar preso a qualquer momento. Só aproveitando para explicar, você que de repente nunca ouviu essa expressão desbravadores, ou já ouviu até na Novo Tempo, mas não conhece muito bem, é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia para... Meninos de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos, então ali adolescentes, né? Talvez seria mais fácil conhecer através do nome escoteiro, né? O pessoal parecido, se identifica, né? Tem alguma semelhança, embora seja bem diferente de filosofia, mas tem alguma semelhança. E aí tem esse uniforme bonito, e tal. E nessa época muito imponente, né? Porque ele tinha esse coturno, parecia... Aí eu olhei aquilo assim, rapaz, é militar, eu quero isso pra mim. E eu falei, cara, onde é que é isso daí? Ele falou, é na igreja, então não quero. Aí ele me disse aí uma mentirinha, ele falou assim, não, pode ir, não tem nada a ver com igreja. Aí eu falei, você tem certeza que não tem nada a ver com a igreja? Ele falou, não, eu tenho certeza que não tem nada a ver com a igreja. Aí eu até falei assim, ô crente mentiroso. Porque tinha tudo a ver com a igreja. Eu lembro a primeira reunião, o chefe era o chefe Carlos, nem sei se ainda está vivo hoje, e foi na igreja Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Eu fui lá na rua 29 de março, lá na igreja, e estava lá na forma, sentido, descansar, sentido. Eu batia com o maior entusiasmo, falei, isso aqui é o que eu quero para minha vida, mano, vida militar. E aí daqui a pouco o cara fala assim, agora posição para oração. Eu, como assim oração? Não, mas antes da oração a gente vai ler um texto bíblico. Mas como assim texto bíblico? Aí você falou, e fui enganado mesmo. Eu olhei para o Serginho, não, ele falou assim, é só um pouquinho. Ó, a gente vai fazer uma parada aqui pro intervalo, na volta a gente vai entender como é que esse cara que foi pros desbravadores só porque queria ser do exército, e aí disseram que não tinha nada a ver com igreja, e aí era só um pouquinho, era só uma oração, era só um texto bíblico, acabou se tornando um pastor, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sai daí, a gente volta já. E logo depois do intervalo você vai ver. Foi quando então eu me dirigi à minha mãe e falei, mãe, eu vou me batizar, eu vou ser adventista do sétimo dia. Eu vou, na linguagem, porque ela entendesse, eu vou ser crente. E aí ela estressou. Não vai, por tal, porque ela frequentava o centro espírita e não admitia ter um filho crente, né? Foi aí que ela falou que ela ia te expulsar de casa? Exatamente. Aí nesse momento ela disse, você não vai mais.
Volta aqui o Identidade. Hoje é a nossa primeira noite, direto de Salvador, na Bahia, trazendo histórias aqui muito impactantes, de superação, de vidas transformadas. Estou aqui com o pastor Dudu, a gente está ouvindo essa história tão diferente, né, de alguém que chega até a igreja, mas eu quero agradecer a você, que é Anjo da Esperança, que nos permite fazer tudo o que a gente faz na Novo Tempo. É graças a você que essa emissora existe e que essa emissora acontece. Se você ainda não é um Anjo da Esperança, se torne agora mesmo. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. Estou esperando a sua ligação. Mas, pastor, no bloco anterior a gente estava no momento que você estava lá na famosa Ordem Unida. Ordem Unida. Estava empolgadíssimo se sentindo lá, um soldado. Em casa, realizado. Sentindo um soldado do exército. E aí, de repente, abrem a Bíblia, fazem uma oração e te falaram, não, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho. Como é que esse pouquinho foi te conquistando? Então, aí o que acontece? Inicialmente as reuniões eram só aos domingos, então eu só ia aos domingos. Tinha esse pouquinho de Bíblia, mas de fato era só um processo introdutório. Até que um dia disseram assim, rapaz, nós vamos ter uma reunião especial no sábado pela manhã. Aí eu virei para o Serginho, meu amigo, e falei assim, brother, é roupa de ralação? Porque eu só ia com roupa de ralação, eu ia com chinelo havaiana, na época aquele que tinha preguinho lá embaixo, né, pobre de maré desci, e eu fui com a calça jeans toda surradona, eu fui com a camisa toda surradona, era de ralação, sábado de manhã. Que hora que é a reunião? 9 horas da manhã. Passo na sua casa, então, pra gente ir junto. Não, eu tenho que ir na frente, eu te espero lá. Aí vai eu todo esculachado pra igreja, né, um sábado, 9 horas da manhã, e quando eu dobro a esquina, tá lá o pai do Serginho todo de terno, gravata, uma moçada todo bem vestido. E quando eu olhei pra mim, eu olhei pro pessoal, falei, tô errado. Já via virando pra ir embora, o pai do Serginho segurou minha mão. Hoje é falecido ele segurou a minha mão. Ô, Dudu, que bom que você chegou. Não, cheguei, mas já tô saindo. Não, não entra, o Serginho tá te esperando lá. Não vou entrar não, seu Tião. Sebastião, o nome dele. Não vou entrar não, olha como é que eu tô. Não, entra sim. Eu não entro não, entra sim, entra não. O cara não me largou enquanto não me pôs sentado dentro da sala dos adolescentes ao lado do Sérgio. Então você chegou na igreja à força. Cheguei à força, literalmente. Eu fui arrastado, mano. Eu fui arrastado. Então eu me assentei a contragosto lá na sala, todo envergonhado, porque estava todo muito bem vestidinho e eu todo esculhambado, né? Baixei minha cabeça aqui assim, fiquei todo constrangido, aí daqui a pouco fui só escutando, também não queria sair dali do lugar, porque se eu saísse dali seria notado, eu não queria ser notado mais, e ali todo constrangido. Daqui a pouco eu olho para o lado, começa a ver uma menina bonitinha, olho para o outro, começa a ver, rapaz, até que esses crentes são gente boa. E eu fui muito bem tratado a despeito de como eu estava vestido. Como que isso é legal na igreja, né? Você ser recepcionado bem, independente de como você se apresenta. Isso aí eu acho que foi o diferencial para mim naquele dia. Agora, embora você tenha se sentido super bem quando chegou, né? Embora tivesse esse medo, porque estava muito diferente das outras pessoas, você continuava enfrentando um problema na sua casa? Em casa. Porque a sua mãe, super gente boa, uma lutadora como você, né, colocou a sua mãe, mas como ela frequentava, ela tinha uma outra religião, ela não apoiava que você ia até a igreja. Não é à toa que você não gostava de crente, né? Exatamente. O que acontece? Nesse período, eu comecei a me envolver mais com a igreja e passei todos os sábados, dessa vez um pouquinho mais arrumadinho, né? E passei a frequentar assiduamente, comecei a fazer estudos bíblicos, porque o preconceito havia sido rompido, quebrado, e surgiu em mim o desejo de me batizar. Foi quando, então, eu me dirigi à minha mãe e falei, mãe, eu vou me batizar, eu vou ser adventista do 7º dia. Eu vou, na linguagem, porque ela entendesse, eu vou ser crente. E aí ela estressou. Não vai, tal, porque ela frequentava o centro espírita e não admitia ter um filho crente, né? Foi aí que ela falou que queria te expulsar de casa? Exatamente. Aí, nesse momento, ela disse, você não vai mais para a igreja. Aí eu chorei e tal, aquela coisa toda. Pedi apenas um último sábado para poder me despedir das pessoas, fui até lá. A professora perguntou por que eu estava tão triste, a professora Ana. Eu falei, olha, eu não vou me batizar mais, eu estou saindo da igreja, hoje é meu último dia. Expliquei o que estava acontecendo. Ela disse, não, se ela te expulsar de casa, você mora lá em casa. Eu ainda matriculo você na escola adventista, você vai estudar, eu pago todos os seus estudos. Eu falei, sério? Ela, sério? E voltei para casa pisando firme, falando grosso, irmão. Tem uma bicuda no portão. Eu falei, mãe, que é? Vou batizar e vou estudar na escola adventista, pode expulsar. Ela, que tá maluco, me expliquei para ela, pode mandar embora, eu vou batizar, eu vou ficar na igreja e tal. Aí ela se comoveu com aquilo, chorou, falou, não, filho, não, pode batizar então e tal, não sei o quê. Havia me ameaçado expulsar de casa e depois amoleceu o coração em função disso daí. E Deus, ele comunica algumas coisas para você por intermédio das pessoas que estão ao seu redor.
E comecei a pregar na igreja, eu comecei a contar, eu comecei a falar e eu fui me identificando muito com essa coisa. E o pessoal falando, rapaz, eu não vejo você outra coisa a não ser um pastor. E foi assim que o que queria ser militar acabou se tornando ministro do Evangelho. E a gente está muito feliz, são 22 anos de ministério já. Todo o ministério dedicado especialmente aos jovens, mas exclusivamente aos jovens, os últimos 14 anos, trabalhando como diretor de campo e também agora como de união na juventude. Né? E por muitos anos você orou para que a sua mãe aceitasse a mesma fé, né? Pois é, rapaz. E a velhinha era resistente. Orei por 16 anos para que ela aceitasse esse evangelho que a gente conheceu. Mas ela era muito difícil, muito difícil. Mas um dia ela passou mal, achou que havia chegado a hora dela. E deu uma forte dor no peito e ela correu para a rua, achou um rapaz com uma Bíblia debaixo do braço e pediu para que orasse. E o rapaz orou por ela, ela meio que arrastou o cara para dentro de casa, o rapaz orou assustado, ela botou a mão do cara na cabeça dela e o cara orou por ela. E ela foi se restabelecendo, e ela havia feito, antes de buscar esse cara na rua, ela fez uma oração. Se Deus, o Senhor existe de verdade e me tirar dessa, eu vou te servir. E a dor foi apaziguada e ela foi para a igreja do cara. Aí daqui a pouco ela me liga, filhão, eu quero te contar uma coisa. E tem todo um desdobramento de detalhes, mas para ir direto ao ponto por causa do tempo, ela falou que eu ia fazer o batismo dela e já havia acertado com o pastor. Aí ela falou assim, eu vou me batizar. Mãe, qual igreja que você vai batizar? Ela falou, vou na Assembleia de Deus. Ô, mãe, glória a Deus, que igreja bacana, os irmãos da Assembleia de Deus são demais e tal, mas eu não vou poder fazer o seu batismo. Expliquei para ela por quê, eu vou lá assistir e tal, eu sou pastor da Igreja Adventista, tenho algumas convicções um pouquinho diferenciadas, embora admire demais os meus irmãos da Igreja da Assembleia. Já preguei na Igreja da Assembleia diversas vezes, já aceitei de meus convites, mesmo sendo pastor, fui lá. E você está num ótimo lugar, você está num excelente lugar. Só que ela estava meio aborrecida, né? Bateu o telefone na minha cara depois de me dizer poucas e boas. Eu estava orando há 16 anos, o que eu ia fazer? Ia continuar orando. E orei um pouco mais e daqui a pouco ela me liga. Fala, filhão, fala, mãe, beleza, tudo bom, tudo bem? Mudei de igreja. Já falei com o pastor, tá tudo certo, você vai fazer o meu batismo. Mãe, você tá onde? Eu estou na Igreja Batista agora, tá tudo certo. Mãe, eu sou Eduardo Batista, mas eu sou adventista. Os irmãos da Igreja Batista é excelente. Se você ficar aí, você vai estar num excelente lugar. Pensa num povo animado, louvorzão fervoroso, recepção nota 1000, os irmãos da Igreja Batista são extraordinários. Parabéns, eu vou assistir o seu batismo, eu não vou fazer. Ela ficou chateada, eu liguei para o pastor, ó, está acontecendo isso. Aí o pastor da localidade foi visitá-la, começou a estudar a Bíblia com ela, deu alguns cursos bíblicos para ela que são os diferenciais daquilo que nós acreditamos. Aí ela me liga, fala, filhão, fala, mãe, beleza, tudo bom, tudo bem. Filhão, eu vou me batizar. Parabéns, mas você já tinha contado, não, mas dessa vez é da Igreja Adventista do 7º dia. Já falei com o pastor, tá tudo certo. Agora você vem fazer meu batismo, né, seu moleque? Eu tive a alegria de batizar minha mãezinha, foi uma experiência assim, muito legal. Aliás, uma das grandes experiências que eu tive no meu ministério. Então, a Dona Maria, que anteriormente era macumbeira, hoje é serva de Deus. Hoje ela está aí, enfim, ela chora todos os dias como chorava antigamente, só que agora é de alegria. E deu uma virada na vida dela, aos 60 e poucos anos, voltou a estudar, mano. Que coisa. Falou que vai ser doutor. Muito bom. E disse pra mim outro dia, tô pregando melhor do que você. Você que se segure. Eu que me segure. Ela é danada. Mas uma inspiração pra minha vida, uma mulher muito guerreira. Como é o nome dela? Maria? Maria, Dona Maria. O nome da minha mãe também. Dona Maria, um abraço pra senhora, que eu tenho certeza que a senhora vai estar assistindo a entrevista com o filhão, né? Parabéns pela sua fé e pela sua força. Pastor, e parabéns também por ser esse cara que foi levado à força para a igreja, mas isso acabou trazendo um amor, um carinho tão grande por Deus, pela Igreja Adventista. Hoje é um servo dessa igreja. Estamos, e que Deus abençoe muito o seu ministério. Você tem uma história linda até aqui, mas tenho certeza que tem muito para acontecer. Amém, dentro desse ministério. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer foi todo meu. Deus continue te iluminando aí para fazer esse trabalho maravilhoso que você faz na Rede Novo Tempo de Televisão. E obrigado a cada telespectador que está aí acompanhando a gente. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Valeu. E olha, obrigado a você que ficou com a gente até agora. Essa semana especial aqui, direto da Bahia, está só começando. Obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã às 11h30 da noite com mais uma história emocionante e surpreendente para você. Até lá. Tchau, tchau.